Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a professora Maria Rosa e estou por aí toda terça-feira às 19 horas com aulas novas gratuitas aqui no canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre os radicais livres. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar dos radicais livres e como eles são ruins. E hoje você vai entender se eles realmente são ruins e se o nosso corpo não tem como nos proteger deles. Vamos lá? Radicais livres, o que são e como afetam o nosso organismo? Primeira coisa que a gente tem que saber é que nós respiramos por algum motivo, né? Então a gente inspira o oxigênio por algum motivo, e esse oxigênio ele é fundamental para a nossa sobrevivência. É com o oxigênio que as nossas células conseguem obter uma maior quantidade de energia. Inclusive, tem uma aula aqui no canal já sobre a respiração celular, vou deixar aqui para vocês uma aula completa sobre como que a gente usa esse oxigênio para produzir energia. Então, o oxigênio, ele participa das reações de obtenção de energia do nosso metabolismo, ele participa dos processos de detoxificação e biossíntese do nosso metabolismo, e ele é um aceptor final de elétrons ali na cadeia respiratória, em que a gente produz ATP, que é a moeda energética da célula, que é a molécula que dá energia. Também tem uma aula aqui, vou deixar aqui para vocês a aula sobre isso. Então, olha só, o oxigênio ele é muito importante, por isso que a gente inspira na nossa respiração, por isso que a gente respira, né, basicamente. Porém, esse oxigênio também faz mal, também produz radical livre. O oxigênio, quando ele está lá durante o metabolismo, durante a produção de energia, a produção de ATP lá dentro da mitocôndria, ele recebe um par de elétrons, dois elétrons. Mas ele recebe dois elétrons, fica tudo bem, produz ATP. Mas às vezes ele recebe só um elétron. E quando ele recebe só um elétron, ele se torna um radical livre. Mas o que são então os radicais livres? Olha só, as moléculas bioquímicas aí da nossa vida são feitas de átomos, né? E são moléculas orgânicas e tudo mais. Esses átomos, cada átomo tem a sua estrutura. Só que todo átomo tem um núcleo. Então a gente tem aqui o núcleo que tem cargas positivas, que são os prótons, e elementos sem carga nenhuma, que são os nêutrons. Ao redor desse núcleo é onde fica os elétrons. E aí a gente chama isso de eletrosfera, né? Então são regiões possíveis ao redor desse núcleo que tem um monte de elétron, que são cargas negativas. A gente pode simbolizar os elétrons assim também. Aí, o que que acontece? Existe um número certo de elétrons que tem que ficar aqui na última camada desse átomo. Eles sempre andam em parzinho, por isso que a gente fala emparelhado, ele sempre tá de parzinho. Sempre tá de parzinho. Tá vendo que tá faltando uma aqui para completar o parzinho? Então tem um parzinho aqui, tem um parzinho aqui, tem um parzinho aqui. Aqui esse elétron tá sozinho. Ou seja, tá faltando um elétron que deveria estar aqui. Isso a gente chama de elétron desemparelhado. É um elétron faltando na estrutura do átomo. Isso torna esse átomo extremamente instável. Ele quer reagir com qualquer coisa, ele quer pegar um elétron de alguém, pelo amor de Deus, urgente, porque ele não está conseguindo sobreviver, ele está totalmente instável, então ele precisa tirar esse elétron que está faltando nele de alguém. Isso faz com que essa molécula, que tem esse átomo com elétron desemparelhado, queira reagir com qualquer coisa, com a primeira coisa que ela vê na frente. Então, o radical livre é uma molécula que tem um átomo desemparelhado, né? Que tem um elétron desemparelhado. E aí, essa molécula é tão instável que começa a reagir com as primeiras moléculas que ela vê na frente.
Isso vai fazer com que ela reaja com essas moléculas, e aí que está o problema, porque daí ela vai deixar a outra molécula sem elétron, porque ela vai querer pegar o elétron para ela. Então, olha só, para suprir a ausência desse elétron e completar esse orbital, essa linha aqui em que está faltando esse elétron, os radicais livres roubam elétrons de outros compostos, provocando reações em cadeia. Então, eu tenho uma molécula que está faltando um elétron, e aí ela vai chegar na molécula vizinha e vai pegar o elétron dessa molécula vizinha. Aí a molécula vizinha vai ficar sem. Aí a molécula vizinha vai querer pegar elétron de outro alguém. Aí esse outro alguém vai ficar sem elétron. Então, é uma reação em cadeia, porque todo mundo vai ficando sem elétron e o elétron vai passando de um para o outro. Por isso que a gente fala, né, que é um efeito dominó aqui, uma reação em cadeia. Vai faltando elétron, porque o vizinho vai roubando o elétron dele. Tudo isso para ele ficar estável. E o oxigênio entra nisso, porque o oxigênio, ele forma radical livre. Então, o que que a gente tem aqui? As espécies reativas de oxigênio, que a gente também chama de ROS. Olha só, aqui está o elemento, né, a molécula de oxigênio gasosa que a gente respira. Essa molécula, quando ela recebe elétrons, ela fica com essa carga negativa aqui. Isso é chamada de superóxido, que é um radical livre. Então, frequentemente, esse oxigênio recebe um elétron através de muitos processos enzimáticos e não enzimáticos que ocorrem nas células. Isso forma essas espécies reativas de oxigênio. Então, o que são espécies reativas de oxigênio? São moléculas reativas, são radicais livres que vieram, foram originadas do oxigênio gasoso. Então, o oxigênio ele está aqui super estável. Aí ele recebe um elétron, por isso que ele ficou com uma carga negativa aqui, porque ele recebeu um elétron e aí ele ficou aqui com essa carga negativa, formando o superóxido. Se ele recebe outro elétron e mais dois prótons, ele forma o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, que também é considerado um radical livre, uma espécie reativa de oxigênio. Depois, essa espécie reativa de oxigênio, se recebe mais um elétron e mais um próton, também pode formar esse radical hidroxila, que também é um radical livre, que também é uma espécie reativa de oxigênio. Esse H2O2 aqui, esse peróxido de hidrogênio, ele é uma molécula estável. Então, ele é considerado uma espécie reativa de oxigênio, mas ele não é muito bem um radical livre. Mas ele pode ser considerado um radical, não porque ele não tem o elétron desemparelhado, mas porque ele vai originar aqui outro radical, tá? Então, por mais que ele não tenha elétron desemparelhado, e por não ser considerado de fato um radical, ele é classificado como uma espécie reativa de oxigênio porque ele gera um outro radical. Então, ele é uma molécula estável, mas ele foi formado a partir de outros dois radicais, tá? Além das espécies reativas de oxigênio que a gente tem, também existem as espécies reativas de nitrogênio. O nitrogênio também forma radical livre. Então, a gente tem aqui aminoácidos que contêm nitrogênio, e esses aminoácidos com esses nitrogênios podem formar radicais livres e moléculas instáveis que tem esse último elétron aí, esse faltando, né? Que tem esse elétron faltando ali na camada do átomo. Então, além das espécies reativas de oxigênio, a gente também tem as espécies reativas de nitrogênio. E isso se soma. Os radicais livres, eles se somam dentro do nosso organismo. Então, isso o que, que acontece? O nitrogênio, ele pode formar o óxido nítrico, que é esse NO aqui, que tem essa bolinha, significando que é um radical. Esse óxido nítrico, juntamente com o oxigênio, formam uma outra molécula que também é uma espécie reativa de nitrogênio, que também é considerado basicamente um radical livre, porque ela pode ter danos também ali dentro do nosso organismo. Mas assim, então olha aqui, a gente também tem esse aqui com a bolinha, que significa que é um radical livre. Então, todas as vezes que vocês encontrarem uma molécula
que tem essa bolinha, significa que essa molécula tem um átomo que perdeu o seu elétron, tem um elétron desemparelhado. E por mais que algumas substâncias não tenham essa bolinha, mostrando que é um radical, elas são consideradas espécies reativas, porque ou elas dão origem aos radicais, ou elas foram formadas por um radical, ok? Então, aqui a gente tem as espécies reativas de nitrogênio, que está sempre envolvido aí com a questão de elétron. Então, os átomos, eles têm que ter elétrons no número correto ali em volta do núcleo. E às vezes não é isso que acontece. Às vezes está faltando elétron. Então, por isso que essa molécula radical livre ela é totalmente instável, porque ela está faltando algo para complementar ali, faltando algo para completar. Então, ela começa a querer reagir com as outras coisas. E o que isso causa? Bom, isso nem sempre é ruim, tá? Às vezes os radicais livres eles podem ser úteis. A gente sabe muito, né, que radical livre é ruim, já vou explicar por que ele é ruim, mas o radical livre ele também nos protege. Em certas doses, eles terão ali um funcionamento fisiológico importante, principalmente contra infecções. As células que estão presentes ali no nosso sistema imune vão produzir essas espécies reativas para destruir os micro-organismos que estão nos atacando. Então, como o radical livre é um átomo, né, uma molécula que começa a reagir com várias coisas e destrói essas coisas, isso também pode ser útil contra um micro-organismo invasor. Então, o nosso mecanismo de defesa produz naturalmente radical livre contra esses agentes invasores, para destruir aquelas coisas, né, aquelas biomoléculas que estão dentro dos micro-organismos, e aí os micro-organismos vai de arrasta para cima. Quais são as fontes de radical livre? Nós temos, dentro do nosso metabolismo, é natural formar radical livre. Nós formamos radicais livres porque a gente utiliza o oxigênio e o nitrogênio nas nossas reações metabólicas, então a gente forma. Só que hoje em dia nós temos vivido com hábitos que têm aumentado a produção de radical livre dentro do nosso organismo. Essas fontes incluem poluição ambiental, então a poluição aumenta a produção de radical livre dentro do nosso organismo. Tabaco, né, fumar, o ato de fumar inclui aí também em aumentar a produção de radical livre dentro do nosso organismo. Radiação ionizante, radiação ultravioleta ali do sol, o próprio metabolismo que eu falei para vocês e alguma inflamação crônica. Então, essas são as fontes que hoje a gente tem vivido, basicamente, nos exposto, que tem aumentado a produção de radical livre no nosso organismo. Por mais que a produção de radical livre seja algo natural do nosso metabolismo. Existem ali algumas formas, o álcool também ele pode produzir mais radical livre, e isso é um problema. Quais são as consequências do nosso metabolismo dos radicais livres, as consequências negativas? A gente viu que ele é um bom protetor contra agentes infecciosos ali, mas e dentro da gente? Será que é bacana a gente produzir radical livre em excesso? Acontece o seguinte, ó, vamos olhar aqui para mim. Deixa eu retomar a câmera aqui. Acontece o seguinte, vamos pensar aqui. Eu tenho sempre um equilíbrio entre a produção de radical livre e o que minha célula consegue combater. Então, o que a gente tem aqui? O nosso metabolismo produz radical livre naturalmente, porque usa oxigênio. Então, e usa nitrogênio também. Então, produz radical livre naturalmente. Só que o nosso organismo tem um sistema de defesa contra esses radicais livres. Então, isso fica em equilíbrio. Conforme a gente produz, a gente também tem um sistema de defesa que nos defende. Porém, com os hábitos de vida que a gente tem levado, a obesidade também é uma delas, o excesso de radical livre está sendo produzido. Então, o nosso sistema de proteção não está dando conta de combater todos esses radicais livres que está sendo produzido. Isso está causando um desequilíbrio. A gente tem tudo equilibrado porque a gente produz naturalmente um radical livre e a gente combate esse radical livre porque a gente tem sistema de defesa para isso. Porém, nós estamos produzindo muito mais radical livre do que a gente consegue combater. E aí que está o problema. Porque aí esses radicais livres em excesso começam a remover elétrons de moléculas importantes dentro do nosso
sistema, como por exemplo aqui a nossa célula que tem lá dentro as suas organelas. Os radicais livres, eles começam a reagir com as proteínas presentes ali nas nossas células. Isso faz com que essa proteína perca a sua função. Ele começa a reagir com a membrana dos retículos endoplasmáticos ali. Só lembrando, né, que a gente também tem uma aula completa sobre as organelas celulares, quais são as funções de todas as organelas, vou deixar aqui para vocês. Então, esse radical livre, ele começa a reagir com as membranas também, e aí fica defeituosa, né? A membrana das organelas eh, ficam suscetíveis a não produzir o que tem que produzir, ou a deixar entrar o que não é para entrar. O radical livre, ele também vai direto ali para o DNA, então ele pode reagir com o DNA, causando uma mutação. Esse radical livre, ele também pode fazer um dano mitocondrial, então ele pode danificar as enzimas que produzem energia do nosso metabolismo. Esses radicais livres em excesso, eles também podem furar a membrana da célula. Então a gente tem a bicamada lipídica, né, que são duas membranas de lipídios, e aí esse radical livre, ele reage com essas membranas, reage com esses lipídios, meio que furando a membrana celular, então isso faz com que a membrana perca a sua seletividade, então qualquer coisa entra, qualquer coisa sai de dentro da célula, então isso é muito perigoso, porque a célula é totalmente controlada, e isso a gente chama de estresse oxidativo, que é quando a gente tem a produção excessiva de radical livre, e esse radical livre começa a lesionar as nossas organelas e as nossas proteínas intracelulares. Quando esses radicais livres estão atuando ali, estão agindo nos lipídios da membrana, é o que a gente chama de peroxidação lipídica ou lipoperoxidação. Então, radical livre reagindo com lipídios é a peroxidação lipídica, tá? Então, essas são as consequências dos radicais livres. Como eles estão com um elétron desemparelhado, eles querem buscar esse elétron em outras moléculas. Então, eles vão buscar em proteínas de dentro da célula, vão buscar em membrana de organela, vão buscar na membrana celular, vão buscar nas enzimas da mitocôndria. Então, isso é um problema, porque daí tudo isso que o radical livre está reagindo ali começa a perder função. E aí a célula vira um caos, né, ali dentro. Ela se perde toda, porque não tem nada funcionando corretamente mais. Então, os danos celulares causados pelos radicais livres, eles contribuem para a morte celular, porque a célula fica, dentro dela fica totalmente um caos. Isso acelera o envelhecimento, além de provocar o desenvolvimento de doenças degenerativas. Algumas doenças estão associadas aos danos gerados por radical livre. Então, por exemplo, a aterogênese, né, que é placa ali de gordura, basicamente, de ateroma, né, nos vasos, bronquite, distrofia muscular, doença hepática, insuficiência renal, envelhecimento, fibroplasia, distúrbio cerebrovasculares, isquemia, distúrbio neurodegenerativo, né, Alzheimer, derrame, desordens no DNA mitocondrial, então doença de Parkinson, esclerose múltipla, tudo isso está envolvido, né? Todas essas doenças estão envolvidas na produção de radical livre, né? Então, nos danos gerados por radical livre. Por isso que hoje a gente tem que combater esses radicais. Já que eu falei para vocês que nós produzimos radicais livres naturalmente, mas que nossos hábitos estão aumentando essa produção de radical livre, nós também podemos aumentar as formas de combater esse radical livre. Então, ao invés de a gente só contar com o nosso sistema antioxidante, a gente pode ajudar o nosso sistema antioxidante a combater esses radicais livres. Então, por exemplo, consumir vitamina antioxidante, vitamina C, vitamina E, consumir compostos bioativos. Tudo isso eu falei para vocês lá dentro do nosso curso de bioquímica metabólica, que tem uma aula só sobre isso, sobre os radicais livres e os antioxidantes. E aí, os antioxidantes são as moléculas que vão combater esses radicais livres. Então, as células possuem essas estratégias que nos protegem contra esses danos, que são os antioxidantes. Então, desde o sistema de defesa até coisas extras que a gente pode fazer para ajudar aí o nosso organismo no combate desses radicais livres.
Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Então, depois a gente traz para vocês os antioxidantes que existem dentro do nosso corpo e o que a gente pode ajudar o nosso organismo a combater esses danos também. Beleza? Então, eu vejo você na próxima aula. Não esquece de se inscrever aqui no canal para receber essa aula, a notificação dessa aula quando ela for para o ar. E deixe o seu like aqui se você gostou dessa aula. Um beijo para você, até mais!